Olá! Começamos essa edição relembrando como foi o Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, realizado aqui no TCE de Mato Grosso. O evento reuniu servidores da área técnica, de gabinete e conselheiros de tribunais de contas de todo o país. O encontro tem como objetivo compartilhar conhecimentos consolidados na busca do aprimoramento e fortalecimento das ouvidorias e corregedorias dos tribunais de contas. Nós podemos trocar ideias, o que estão sendo desenvolvido nesses órgãos, nesses departamentos, para que possamos trazer inovações para o estado de Mato Grosso. O conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, corregedor-geral do TCE Mato Grosso, foi o primeiro palestrante. Falou sobre a definição das atividades correicionais diante dos fundamentos da compliance, que são regulamentos internos impostos pela própria organização, com o objetivo de manter princípios e ações éticas. É importante que o tema é desafiador. Ouvidoria e Corregedoria do Tribunal de Contas são duas entidades, órgãos importantes do Tribunal de Contas que têm um relevante papel para desempenhar em benefício do controle externo. Corregedoria e ouvidoria se assemelham como canal de transmissão. Inclusive, antes da solenidade, servidores que atuam nas ouvidorias se reuniram para debater boas práticas. A unificação na atuação do setor dentro dos órgãos foi uma das demandas apresentadas. Com esse papel nos tribunais de contas, essa unificação, acaba que a ouvidoria também acaba auxiliando o controle social para ajudar a contribuir no controle externo. Isso aí é muito importante. O Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas foi promovido pela Atricom, pelo TCE de Mato Grosso e o Instituto Rui Barbosa. O Instituto entra como parceiro nas capacitações. E é muito interessante porque nós temos um país continental, são 27 estados, são 33 tribunais de contas, aí incluindo até o TCU, e você tem um corpo de funcionários enorme, né, nos mais variados aspectos. Você tem técnicos de várias áreas dentro do tribunal. No tribunal você tem médicos, engenheiros, economistas, contadores, enfim, você tem uma pluralidade de ofícios envolvendo a atuação do Tribunal de Contas que demandam existir uma entidade que possa, de algum modo, identificar e suprir falhas ou até melhorias da capacitação técnica. Cada tribunal apresentou os avanços, desafios e resultados positivos das ouvidorias. Aqui no evento, ainda foi lançado um manual de aperfeiçoamento das atividades das ouvidorias dos tribunais de contas, fortalecendo a atuação dentro dos órgãos de controle. Nós conseguimos, em primeiro lugar, compartilhar as boas práticas que cada tribunal tem e que vai reverter sempre em melhores serviços prestados para a sociedade. E um dos focos principais é exatamente trabalhar no marco de medição de desempenho, que é uma avaliação que os tribunais de contas se submetem a cada 2 anos, de acordo com padrões internacionais. Corregedorias e ouvidorias atuam de forma a potencializar o trabalho que os tribunais de contas desenvolvem em prol da sociedade. E estamos recebendo aqui em Cuiabá algumas das personalidades que mais se destacam no Brasil pelo trabalho desenvolvido nessa área. Então estamos muito honrados, muito felizes e também bastante otimistas, porque certamente iremos aprender muito com todos eles. Depois da abertura, começaram os trabalhos. Foram realizadas diversas exposições durante toda a tarde. Ao todo, 10 palestras. Só no período da tarde foram abordados 5 temas, sendo 4 especificamente sobre ouvidoria. A primeira palestra foi apresentada pelo ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer. Ele falou sobre o papel da transparência da gestão pública no combate à corrupção. Segundo a OCDE,
o combate à corrupção se assenta em 2 pilares básicos, transparência e eficiência, né? Os países onde há um menor grau de corrupção é onde há maior transparência no serviço público, nas atividades públicas, e onde o serviço público tem maior eficiência, né? Representando a ouvidoria do Tribunal de Contas do Paraná, o ouvidor de contas apresentou os aspectos gerais das ouvidorias do século XXI. Patrick Machado explicou a importância das ações preventivas e a agilidade e comprometimento no prazo de resposta das denúncias formuladas. As ouvidorias têm que ser muito proativas. E as ouvidorias hoje, elas não podem só aguardar que o cidadão venha até nós com as demandas deles da sociedade, com as demandas individuais. Os tribunais de contas têm que se aproximar da sociedade. Por quê? Porque o que a demanda tem de problema nos ajuda a ser preventivo. Nos ajuda a fazer a biópsia ao invés da autópsia. Além disso, foram apresentados alguns exemplos de denúncias formuladas na ouvidoria que evitaram um dano ao erário. A melhor forma de conscientizar e de fazer com que tanto a sociedade quanto os órgãos de controle sintam-se parte da responsabilidade de determinadas situações é demonstrar os resultados que podem vir de ações positivas. Então eu sempre procuro nos cursos em que participo levar casos reais e recentes para demonstrar que a todo tempo a sociedade está participando e a todo tempo nós podemos ser mais efetivos. Já o assessor da ouvidoria, Virgílio Freire do Nascimento Machado Filho, apresentou como no estado do Ceará a ouvidoria atua com a sociedade civil organizada. Com cursos e palestras, a participação de líderes sindicais, presidentes de bairros, grupos e cooperativas, a fiscalização tornou-se mais efetiva. No momento que você tem agentes, você tem cidadãos, você tem usuários dos serviços públicos representando a sociedade civil organizada, você tem essas pessoas alerta para uma melhor qualidade do serviço, quer dizer, o tribunal de alguma forma ele está agregando esse universo de pessoas, esse universo de agentes de controle para subsidiar a sua fiscalização, que é essa missão institucional. Do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o coordenador da ouvidoria apresentou a importância de ter um programa de integridade e por que ter uma ouvidoria. Foram apresentados exemplos de boas práticas e como as políticas de integridade fortalecem denúncias feitas através das ouvidorias. A última palestra foi sobre corregedoria. Com o tema Correições no TCU, Procedimentos e Técnicas, a chefe de gabinete da Corregedoria do TCU mostrou a ampliação das competências da Corregedoria, atuação em conflitos emergentes e o redesenho de processos de trabalhos internos. Veja agora como foi o encerramento desse encontro, quando foi assinado um termo de compromisso com o objetivo de aprimorar boas práticas em todos os tribunais de contas do país. A ouvidoria, à luz do Comitê das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa, foi o primeiro tema da palestra. Instrumentos orientativos foram apresentados aos participantes, diretrizes, normativas, cartilhas e o marco de medição, que descreve, por exemplo, o planejamento anual de atividades e rotina internas padronizadas aos órgãos de controle. Nós temos nas corregedorias e ouvidorias os principais instrumentos balizadores da atuação dos tribunais de contas. As corregedorias cobrando interna corporis que os tribunais sigam todos os normativos, os seus prazos, dando a resposta à sociedade em tempo e em forma, corretamente. E as ouvidorias, principalmente, sendo o canal principal de controle social dos tribunais. A Lei nº 13.460 de 2017 também foi debatida. A regra que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos foi discutida com o viés dos desafios para a área pública. De que é extremamente importante que o cidadão participe, se empodere com aquilo que está previsto na Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, que é a Lei 13.460, e de que todo o serviço público, seja ele aquele da União Federal, dos estados ou dos municípios, da importância de compreender esse papel e essa importância da participação do cidadão. Além do conhecimento apresentado lá na frente pelo palestrante, os convidados que participaram do evento também compartilharam ideias. E uma das propostas é justamente essa, trocar experiências. A abertura para os participantes durante o evento proporcionou a apresentação de sugestões. Os servidores são de vários estados do país.
O interesse em buscar novos conhecimentos não impediu o assessor-chefe da Corregedoria do TCE do Distrito Federal, que aos 87 anos fez questão de participar do encontro. Por mais conhecimento que a gente possa ter ou experiência ao longo do tempo, esses encontros sempre trazem notícias novas, matérias novas, experiências novas, né? Então, estamos sempre renovando e aprimorando conhecimentos. No final do evento, foi entregue uma carta de compromisso aos membros das ouvidorias e corregedorias, estabelecendo metas pelo aperfeiçoamento do serviço prestado aos órgãos de controle. É importante como uma forma de induzir para que todos os tribunais de contas do Brasil implementem os objetivos, os propósitos constantes na Carta de Compromisso. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!